Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Lopes, vou me autodescrever. Sou homem, tenho a pele branca, uso óculos, tenho cabelo baixo, estou vestindo uma blusa verde, uma calça preta. Atrás de mim um cenário com alguns objetos e à minha direita um quadro branco com o tema da nossa aula, frações equivalentes. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente começar essa aula. Você sabe o que são frações equivalentes? Você sabe o que quer dizer equivalente? Você sabia que frações podem equivaler também a números inteiros? Bom, nessa aula eu vou responder essas perguntas para vocês. Fiquem ligados. Bom, primeiro a gente vai falar o significado da palavra equivalente. Ser equivalente é ter o mesmo valor. Então, no caso de uma fração equivalente a outra, essas frações elas vão ter o mesmo valor, elas vão representar a mesma quantidade, embora tenham numeradores ou denominadores diferentes. Bom, eu falei aqui sobre frações, numerador, denominador. Vamos refrescar nossa memória e ver o que são frações? Eu vou chamar a tela para mostrar para vocês. As frações, elas têm dois termos. O primeiro de cima é o numerador, que representa a parte a ser tomada, e o denominador, que está embaixo, que representa a quantidade de vezes em que o inteiro foi dividido. Eu vou fazer uma representação gráfica dessa fração que a gente viu na tela anterior, aqui no quadro, ó. Então, eu tenho essa fração aqui, 3/5. O 3 é o numerador, o 5 é o denominador. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que eu tenho um inteiro qualquer, pode ser a calçada que eu estou colocando cimento, pode ser qualquer coisa. E vou dividir esse inteiro em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Aqui é o denominador, 5 partes que eu dividi esse inteiro. E o numerador, que é o 3, eu vou usar até outra cor aqui e vou marcar. Então, isso aqui é uma representação gráfica de uma fração. O numerador representa a parte que eu estou usando, que eu considerei aqui. Que eu não usei tudo, né? Eu usei só essa partezinha aqui que está pintada. E o denominador é o meu todo. É o meu inteiro. Então, quando eu faço uma fração, eu estou comparando a parte, que é a fração, com o inteiro. Agora, a gente vai conversar sobre as frações equivalentes. Eu vou chamar a próxima tela para mostrar um exemplo para vocês. A minha irmã e eu fomos limpar um salão. Eu, quando vou fazer uma limpeza de qualquer coisa, eu costumo dividir em 3 partes iguais. Começo, meio e fim. Faço essa básica, né? E dessas 3 partes eu limpei uma. A minha irmã, ela viu pelas marcas do piso e deu uma divisão em 9 partes. Dessas 9 partes, ela limpou 3. E aí eu vou perguntar para vocês, quem limpou mais? Eu, que limpei uma parte de 3, ou a minha irmã, que limpou 3 partes de 9? Agora eu vou mostrar para vocês a representação gráfica dessas duas frações. O nosso salão, que eu e minha irmã limpamos. A parte de cima foi o que eu limpei. Né? Eu dividi o salão em 3 partes e limpei uma, que é aquela parte que está pintada de vermelho. A minha irmã, nesse mesmo salão, vocês vão reparar que o inteiro tem o mesmo tamanho, ela dividiu em 9 partes e limpou 3. Aí eu vou chamar vocês a olhar só a parte vermelha, a parte que está pintada de vermelho. O que vocês vão perceber aí? Quem pintou mais? Eu ou a minha irmã? Quem pintou mais? Eu que limpei uma parte de 3 ou ela que limpou 3 partes de 9? E aí, o que vocês me dizem? Bom, o que a gente observou ali é que a parte pintada de vermelho, ela estava no mesmo tamanho. Tanto eu que limpei uma parte de 3, como ela que limpou 3 partes de 9. Então, a gente pode dizer que a fração 1/3 é equivalente à fração 3/9. Nós limpamos a mesma coisa, a mesma quantidade. Uma coisa importante que a gente tem que falar sobre as frações equivalentes, que eu até vou usar o quadro para explicar para vocês, é que os numeradores e os denominadores dessas frações, eles têm uma relação de multiplicidade ou divisibilidade. Então, eu vou fazer as duas frações aqui. 1/3, que foi que eu limpei desse salão, e a da minha irmã, que limpou 3/9. A gente sabe que o 3 ele é múltiplo do 1. Então, qual o número que eu multipliquei por 1 para dar como resposta o 3? Só pode ser o 3, né? Então, aqui, ó, 1 vezes 3 dá o 3 aqui. Aí, eu sei que o 9 também é múltiplo do 3.
Qual o número que eu multipliquei por 3 para dar 9? Vai ser o 3 também. Então, aí eu tenho a fração equivalente. 1/3 equivale a 3 nonos. Então, notem que aqui eu multipliquei pelo mesmo número. 1 vezes 3, 3 vezes 3. Agora, se eu tivesse essa fração aqui e quisesse achar uma fração equivalente, eu ia fazer a operação inversa. Eu ia fazer uma divisão por 3 e divisão por 3. 3 dividido para 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, essas frações aqui são equivalentes. Bom, eu vou mostrar para vocês um outro exemplo para a gente encontrar frações equivalentes a outras. Eu vou apagar o quadro aqui rapidinho, porque esse quadro ele é pequeno e a gente precisa de espaço. Então, eu vou pegar uma fração aqui. Vou usar a cor azul aqui agora. Vou pegar a fração 2/6. Eu posso achar uma fração equivalente a essa daqui com o numerador e denominador maiores. Basta eu multiplicar o numerador e o denominador, mas tem que ser sempre pelo mesmo número e não pode ser o zero. Então, eu vou fazer aqui por 2 mesmo. 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá... Opa, perdão. 2 vezes 2 dá 4. 6 vezes 2 dá 12. Então, eu já descobri que a fração 4/12 equivale a 2/6. Mas eu posso fazer uma fração equivalente a essa menor também. Eu posso pegar esse 2/6 aqui e achar uma fração equivalente com numerador e denominador menores. Basta que eu, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Vou dividir. Tem que achar um número que divida os dois. Aqui, nesse caso, só vai dar o 2 mesmo, né? Dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a fração 1/3 é equivalente a 2/6. Então, eu vou usar a caneta preta aqui agora embaixo. Eu já descobri que a fração 4/12 ela vai ser equivalente a 2/6 e vai ser equivalente a 1/3. Bom, vocês perceberam ali que eu achei, então, 3 frações ali que são equivalentes. Mas agora eu vou propor uma questão para vocês que vai aparecer na tela aí. Questão: descubra 2 frações equivalentes a 6 nonos. A gente vai fazer o mesmo esquema, só que eu vou apagar esse quadro aqui para a gente resolver essa parada aí. Então, eu vou pegar a fração 6 nonos. Eu tenho que achar 2 frações equivalentes a 6 nonos. Então, primeiro, vamos achar uma que seja maior, com o numerador ou o denominador maiores. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação por 2. Aqui vezes 2 e aqui vezes 2. 6 vezes 2 dá 12. Então, aqui eu tenho 12. 9 vezes 2, 18. Então, aqui eu tenho 12/18. Então, 12/18 é equivalente a 6 nonos. Agora, eu vou achar uma fração equivalente menor. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma divisão para achar uma fração equivalente menor. Só que eu tenho uma questão aqui. O 6, ele é par. O 9, ele é ímpar. Então, eu não posso dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3. Porque eu consigo dividir tanto 6 quanto 9 pelo 3. 3 e 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu sei que 2/3 equivale a 6 nonos, que equivale a 12/18, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. 12/18 equivalem a 6 nonos,
que equivalem a 2 terços. Eu ainda tenho uma questão em relação a esses 2 terços aqui, porque essa fração aqui a gente chama de fração irredutível. Irredutível. A fração irredutível ela é aquela que você não consegue reduzir nem o numerador e nem o denominador. É a fração que vai ter o mínimo numerador possível e o mínimo denominador possível. Por que é importante encontrar esse tipo de fração? A gente simplificando as frações, primeiro, facilita no cálculo. Então, se trabalhar com números menores, ajuda bastante no cálculo. E também as frações irredutíveis, elas vão ilustrar melhor a relação da parte com o todo. A relação entre a fração e o inteiro. Por isso que a gente sempre vai procurar, a gente vai sempre perseguir a fração irredutível. Bom, eu vou mostrar para vocês agora essas frações equivalentes de uma maneira gráfica, para a gente fixar na cabeça. Vamos imaginar que eu ganhei um chocolate, e eu dividi ele em 3 pedaços. E desses pedaços eu comi 2 pedacinhos dele. Que é essa fração aqui, 2 terços. Eu estou representando aqui nessa barra de chocolate. Mas eu poderia também fazer dividir esse chocolate aqui, fazer aqui do mesmo tamanho, para mostrar que é o mesmo inteiro. Se eu dividisse ele em 9 pedaços. Então, eu vou fazer aqui, ó. E aí eu vou aqui assim, aqui e... Dividir agora em 9 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, eu comi 6 pedaços. Onde será que eu comi mais chocolate? Aqui ou aqui? A gente vai perceber, mais uma vez, que a quantidade é a mesma. Se eu comi 2 pedaços quando eu dividi em 3, é a mesma coisa que comer 6 pedaços se eu dividir em 9. Eu estou mostrando para vocês mais uma vez que essas frações aqui, 2 terços e 6 nonos, elas são equivalentes. Mas aí, vocês vão reparar que é mais fácil observar aqui do que nessa de baixo. Por isso que é importante a gente achar a fração irredutível. Mas vocês sabiam que existem frações que podem representar um inteiro, ou até mais que um inteiro? Gente, existe fração que pode representar também números inteiros ou até maiores. Vamos dar uma refrescada na memória. Existe a fração imprópria, que é aquela que tem um numerador maior que o denominador, e que ela vai representar o que a gente chama de números mistos. A gente não vai ver nessa aula, mas o número misto é aquele que tem uma parte inteira e uma parte fracionada, sempre maior do que 1. E hoje nós vamos falar sobre as frações aparentes. Eu até vou convidar vocês a assistir a próxima tela. As frações aparentes são aquelas que têm o numerador igual ou maior ao denominador. E o numerador, ele sempre vai ser múltiplo do denominador. Nesse caso, a gente tem a fração 3 terços, que corresponde a um inteiro. No caso do exemplo do chocolate, eu comi o chocolate todo. Comi 3 pedaços. Ou o exemplo do salão que eu dei lá no começo da aula. Se eu limpei o salão todo, eu limpei as 3 partes do salão, como eu dei o exemplo lá no começo da aula. Então, 3 terços é igual a 1 inteiro. Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de fração aparente, 6 terços. 6 é o numerador, que é múltiplo de 3, que é o denominador. Para eu fazer a representação gráfica dessa fração, eu teria que pintar 6 partes dentro de um inteiro de 3. Só que eu não tenho espaço, né? Então, eu vou precisar de mais um inteiro para fazer essa representação. Então, quer dizer que a fração 6 terços ela vai corresponder a 2 inteiros. Eu poderia dizer que limpei o salão 2 vezes, ou poderia dizer que comi 2 chocolates. Como as frações aparentes têm a relação do numerador sendo múltiplo do denominador, para você descobrir a que inteiro ela equivale, a que inteiro ela corresponde, você nem precisa ficar fazendo o desenho da parte gráfica dela. Você pode dividir o numerador pelo denominador. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que fracionar é dividir. Então, gente, fração é divisão. Eu vou apagar o quadro aqui, pessoal, para mostrar um exemplo para vocês de como achar a fração equivalente ao inteiro, que no caso é a fração
que a gente chama de fração aparente. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na tela, que é a fração 6/3, ok? E vou provar para vocês que ela equivale a 2 inteiros. Eu mostrei para vocês graficamente, agora eu vou mostrar através da divisão. Não se esquece que fracionar é dividir. Então, eu vou pegar aqui o 6 e vou dividir por 3. Aí, galera, divisão, isso aqui é tabuada, né, gente? 2 vezes 3 dá 6. Então, o resto aqui é 0. Então, eu provei por A mais B que 6/3 equivale a 2 inteiros. Tem mais uma questão para a gente fazer sobre as frações equivalentes, que eu vou mostrar para vocês na tela aí. Eu tenho a fração 12/3. A qual número inteiro essa fração equivale? Vou ajudar vocês a resolver essa, hein? Vou dar essa colher de chá para vocês. Vamos aqui para o quadro, vou apagar para a gente resolver essa fração aí. É a fração 12/3. Então, eu tenho aqui numerador 12, denominador 3. Essa fração é uma fração aparente, 12 é múltiplo de 3, e ela vai equivaler a um número inteiro. Como é que eu vou fazer para descobrir? Fracionar é dividir. 12 dividido por 3. Vamos lá na tabuada do 3 agora. Que número que eu multiplico por 3 que vai chegar no 12? É o 4, né, gente? 4 vezes 3, 12. Então, aqui o resto é 0. Então, a fração 12/3 corresponde a 4 inteiros. Ok, galera? Bom, gente, nessa aula nós conversamos sobre frações equivalentes. Vimos que equivalente é aquilo que tem o mesmo valor. Então, fração equivalente é aquela que vai representar o mesmo valor. Vimos também nessa aula que para a gente encontrar uma fração equivalente a outra, quando ela é própria, basta a gente multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. A gente pode multiplicar ou também dividir. Se a gente dividir, a gente vai reduzir esse numerador e esse denominador até encontrarmos a fração irredutível. A gente viu também que existem frações que vão representar números inteiros, que são as frações aparentes. E que para a gente descobrir a que número essa fração equivale, basta dividir o numerador pelo denominador. Afinal de contas, fracionar é dividir. Para a gente encerrar essa aula aí com chave de ouro, eu vou chamar o desafio de hoje. Desafio. No desafio de hoje, você deve encontrar duas frações equivalentes para 2/8. E também deve descobrir a que números inteiros equivalem às frações 20 décimos, 18 terços e 14 sétimos. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês mais essa aula. Muito obrigado e bons estudos!